Fala, amores e amoras, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Amém, amém, amém. Minha gente, vamos lá. Estamos rumo a 5 mil inscritos para postar das coisas de vocês. E é 2 mil inscritos, uma surpresa muito legal. Não, eu não trago o jogador amado em 3 dias. Eu não tiro o jogador da sua cabeça e coloco no seu time. E não, eu não faço o seu time ser campeão. Mas é preciso que vocês curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem os sininhos. Pra quê? Curte, comente e compartilha significa que vocês estão gostando dos meus vídeos malucos e a cada vídeo postado você será notificado. Quando você se inscreve no canal, você me ajuda muito. E aí, você sempre é notificado com muito amorzinho de que temos vídeo novo. E hoje o nosso vídeo é Brasileirão Série A. Resumão da rodada 22. Atrasadinha? Sim. Mas desapegada nunca. Estamos aqui pra isso. Resumão da rodada 22 pra vocês. Ó, com amor. Então, bora lá. O nosso querido Leão do Psi, o Fortaleza, venceu o Criciúma e virou vice-líder do campeonato temporariamente, já que foi o primeiro jogo da rodada, né? Garante seus 3 pontinhos. Bora lá. Invicto em casa, com gol de Moisés, o Fortaleza superou o Criciúma e venceu por 1-0 lá na Arena Castelão, tá? E assumiu temporariamente a 2ª posição na primeira divisão da tabela, com 42 pontos em 21 jogos. O time ainda não perdeu lá na Arena Castelão, tá? E o Criciúma tem 24 pontinhos e é o 12º colocado temporariamente, já que foi o primeiro jogo da rodada. Aí, minha gente, o nosso querido Cuiabá recebeu o Grêmio. E é o jogo que eu mais amo, por quê? Eu acertei o placar. Ai, o Grêmio me deu orgulho. Orgulhosíssima. Eu acertei o placar. 3-1 para o tricolor gaúcho. 3-1. Eu acertei. Que felicidade. Eu fico feliz quando eu acerto os placares. Então, caros jogadores, colaborem com a menina aqui, por favor. Colaborem com a pessoa aqui. Olhem meus palpites e acertem os placares, vai. Lembrando que na sua grande estreia, Brad White brilhou pelo Grêmio. Sim, minha gente, Brad White brilha em sua estreia pelo Grêmio. E o Grêmio venceu o Cuiabá e a gata que acertou o placar de 3-1. E o Grêmio respira no Brasileirão. Após marcar contra, o atacante dinamarquês fez 2 gols e garante a 3ª vitória seguida do tricolor gaúcho. Eu tô feliz. Mas não, gente, eu não coloquei ele no Cartola. O Grêmio venceu o Cuiabá por 3-1, tá? Estreante no futebol brasileiro, o dinamarquês Martin Brad White viveu uma noite de redenção e deixou seu belo cartão de visitas aos gremistas. Após marcar um gol contra no início do 2º tempo, ele precisou apenas de alguns minutos para colocar o Grêmio novamente na frente lá no placar. O ex-jogador do Barcelona ainda fez o 3º do Grêmio nos finaizinhos, após aproveitar um rebote de uma cabeceada dele mesmo, tá? Ele mesmo deu o passe pro gol dele.
Entendeu isso? E acertar um belo chute no ângulo. Foi a terceira vitória do tricolor, que respira na competição. Ou seja, Brad White. O cara conseguiu fazer 3 gols na partida. Ele quis imitar o Kaká e deu de presente pros outros. Os outros dois, sabe? É bem assim. O outro gol do Grêmio foi feito por Gustavo Nunes, tá? Então, primeiro foi do Gustavo Nunes, depois o cara fez contra, aí ele foi lá e fez os outros dois. E detalhe, tá? Porque ele deu o passe pro gol do Gustavo Nunes. Só pra vocês terem noçãozinha, só isso, só. Aí, minha gente, para a massa cruzeirense, chegou sua vez. O Cruzeiro recebeu o Atlético Mineiro. Tivemos confronto mineiro, gente. E o nosso clássico mineiro ficou assim, ó. O clássico mineiro ficou em um belo de um 0-0, que teve um recorde de público entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, que empataram em 0-0 pelo Brasileirão. O clássico que ficou sem gols, deixa os dois times um pouco longe dos líderes do campeonato, tá? O placar ficou em branco, faltou gols entre Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético, mais preocupados em defender do que atacar. Os dois times empataram em sem gols, ou seja, os dois foram de casinha fechada e esqueceram de atacar a parada. Entre os dois goleiros, Cássio foi mais exigido no primeiro tempo. Ai, meu chorou o coração. Olha, Cruzeiro, vocês têm um gigante na mão, hein? E na etapa final, Everson salvou o Atlético, espalmando um belo chute de Arthur Gomes, que terminou lá na trave, tá? E aí, minha gente, a minha dor de cabeça, Corinthians e Bragantino. A minha dor de cabeça. E aí ficou numa essa bagaça, né? Mas eu prefiro acreditar que o time que tá ganhando não se mexe. E aí o Corinthians esqueceu que ele tem que estar ganhando pra fazer essa piada. E aí dói meu coração. Gente, eu vou falar pra vocês uma coisa. Concordem comigo ou não? Me desculpe. Alguém pode doar o Pedro Raul, por favor? Doa. Coloca lá, ó, vamos fazer um bingo, tá? Vamos fazer um bingo. Qual é o prêmio? Pedro Raul. Leva, pelo amor de Deus. Porque esse aí, quanto mais mexe na cara, mais perde o futebol. Misericórdia. Quando era feio, jogava. Começou a arrumar a cara, esquece. Perdeu o futebol. Félix Torres é o brinde número 2, tá? Leva. Não tenho paciência. Esses dois, esquece. Sabe aquela pessoa que você fala assim, olha, eu vou bater de gato morto e eu só vou parar de bater quando o gato miar? É esses dois. Eu quero pegar o Félix Torres e fazer ele saco de pancada, usar ele pra bater no Pedro, depois uso o Pedro pra bater nele. Entendeu? Minha paciência não tem esse limite todo, tá? E aí, minha gente, tivemos uma grande estreia também, né? Thales Mágico, ou melhor, Thales Magno, estreou e marcou no fim
e salvou o Corinthians de perder 3 pontos, de doar 3 pontos ao Bragantino, tá? Anunciado um dia antes do jogo, o atacante fez o gol lá nos acréscimos, empatou. O Corinthians continua na zona de rebaixamento, mas com um pontinho a mais já é um alívio. Porque bem pior que eu, você. E aí a gente conta com a ajuda do Vasco, né? Mas vamos falar primeiro do Corinthians aqui. Misericórdia. E aí, quem concorda comigo que tem que bater nesses dois? E é mais uma coisa. Dá pra alguém renovar logo o Romero? Porque ele pode ser tudo de ruim, mas ele salva a gente quando a gente precisa, tá? Tanto o Romero quanto o Yuri, vou brigar, continuar defendendo sim. E quando precisa tem eles pra contar. Então eu brigo, eu defendo mesmo. Entendeu? Rolou um gol salvador anunciado pelo clube um dia antes. Thales Magno ou Thales Mágico estreou salvando o Corinthians de ser derrotado. O atacante marcou o gol do empate de 1-1 lá nos acréscimos do segundo tempo na Neoquímica Arena, ao aproveitar uma bola que sobrou dentro da área do rival. Sim, Elinho tinha colocado os visitantes na frente na etapa inicial com um belo de um golaço. Pensa num golaço do Elinho, viu? Esse daí também adora fazer um gol contra o Corinthians. Pelo amor de Deus, falo mais nada desse Elinho. Aí, minha gente, o resultado, porém, não bastou para tirar o Corinthians da zona de rebaixamento. Precisava pelo menos de uma vitória, né? E contar com a ajuda do gigante Vasco. O nosso Vasco da Gama resolveu colaborar com a gente, sabe? E foi lá e pegou o Fluminense, que era nosso concorrente direto, ó. Eu gosto. Eu não gosto. Pra mim, acho que devia ser todo mundo. Tem uns 400 times, tudo na Série A. Uma série só. Eu teria 400 vídeos pra gravar por dia? Com certeza. Eu tava ferrada? Com certeza. Mais do que eu já tô agora. Mas a gente estaria feliz. Então, bora lá, né, minha gente? Que o nosso Vasco resolveu salvar o Corinthians. Com um belo de um gol polêmico, o Vasco venceu o clássico contra o Fluminense lá no Newton Santos, com gols de Veguete. O povo fala que é Vegete, né? Mas eu chamo de Veguete. E de Vitor Luiz, que fizeram os gols da vitória vascaína. Não me decepcionaram, agradecida aos dois, tá? Muito obrigada ao Veguete e ao Vitor Luiz. Queremos vocês aqui no canal para alegrar a torcida vascaína, sim, claro, e com certeza. Mas teve polêmica, porque se não tem polêmica, não é Brasileirão. Vou falar da polêmica? Não. Vasco foi melhor. Veguete fez um gol polêmico. Qual é a polêmica do jogo? Não sei. Porque eu assisti 3 vezes e não vi polêmica nenhuma. Mas em clássico que não foi marcado por um futebol vistoso, um time com mais pegada venceu. Com uma marcação firme, o Vasco bateu por 2-0 o Fluminense e manteve o rival na zona de rebaixamento. Veguete e Vitor Luiz marcaram os gols. O gol do argentino Veguete, porém, foi recheado de polêmica. A bola primeiramente bate no braço de Léo e posteriormente explode no corpo do argentino, segundo o comentarista de arbitragem da Globo, Paulo César Oliveira. As imagens da transmissão foram inconclusivas. Daronco foi pro VAR para conferir se havia irregularidade e acabou confirmando o gol, tá? Eu não achei, sabe? Eu achei que foi um lance de jogo. Não achei que foi... Ai, nossa. Não.
Bate no braço? Bate, mas pra mim tava meio colado ao corpo, sabe? Aquelas defesas de grudado ao corpo. Como consta na regra, que não seria falta, não seria pênalti, não deveria nem ter anulação. Que quando a mão está mais colada ao corpo, ou você está soltando a mão e sem querer ela bate, tem seus lances certos. E eu achei que não foi. Não teve nada de polêmica, só bateu, mas estava meio colado ao corpo. Não estava grudado, estava meio perto. Então, pra mim, eu achei que foi um gol normal. Mas, pra eu chegar a essa conclusão, eu, Bia, revi esse lance 5 vezes. Imagina o Daronco lá no VAR, com uma pressão maravilhosa dos dois times. Um já estava ganhando de 1-0 e o outro na zona de rebaixamento. Sendo que também o Vasco nessa fase aqui não tá tão boa, né? Tá subindo agora. Então, eu, Bia, não vi nada. Os vascaínos foram melhores em geral. O Fluminense até... Vamos lá. Teve uma reação no início do segundo tempo, mas teve muita dificuldade de criar. Com o resultado, o Vasco chegou a 27 pontos e ficou em 10º lugar. O Fluminense com 20 é o 18º. Se eu não me engano, é um dos brasileiros que tá ficando mais acirrado ultimamente, viu? Antigamente você conseguia fazer uns 400 pontos de distância um do outro. Agora tá assim, ó. Você perdeu, você se ferrou. E aí, minha gente? A nossa linda Juventude jogou com o Botafogo. Botafogo, vulgo líder do campeonato. Beleza? Vamos ver se esse Botafogo vai pipocar. Tá chegando o final, tá chegando a reta final. E o Botafogo até agora tá seguindo firme e forte. O Juventude, nosso time gaúcho, abriu uma vantagem. O Botafogo reagiu, mas perdeu, tá? Sim. Os gaúchos, Juventude, dominaram boa parte do jogo e fizeram 3-0 sobre a batuta do Nenê. Mudanças de Arthur Jorge recolocaram o glorioso Botafogo na disputa. Mas, mesmo assim... Sim, mesmo. Teve chuva de cartão amarelo e misericórdia. Com 5 gols, alternativas de domínio dessa partida e com muita emoção até o fim, o Botafogo e o Juventude tentaram infartar os papais da rodada. Lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, melhor para os gaúchos que venceram por 3-2 do líder do campeonato, abriram 3-0 no placar sobre o comando de Nenê, Danilo, Boza, Carrillo e Marcelinho, desculpa. Fizeram vantagens. Cuiabano e Marçal ainda descontaram para o glorioso Botafogo, que descontou no segundo tempo, mas não foi o suficiente para o empate. Então vamos lá. Nenê, Danilo e Boza, Carrillo e Marcelinho. Dali saíram as assistências e os gols, tá? E Cuiabano e Marçal fizeram os gols do Botafogo. Só pra vocês entenderem, tá? O jogo foi aquele assim, eu cuido, você cuida, a gente cuida e todo mundo cuidou. E aí, em mais um clássico Bavi, minha gente, Bahia e Vitória. Pensa no clássico baiano bom de se ver. Eu já falei pra vocês que eu adoro esse clássico, né? Acho que já. Eu acompanho aí baiano
E é muito bom de se ver. Clássico Bavi. Podia criar um por dia e a gente assiste todos, porque é incrível. Top. E aí o Bahia resolveu pegar o Vitória e dar uma porrada. Com a estrela de Everton Ribeiro, o chora-coração de muito flamenguista por aí. Errado é aquele que nega. O Bahia venceu o Vitória no seu último Bavi do ano. E aí eu fico triste. Eu choro. O tricolor baiano, o Bahia, sofreu uma pressão, mas aproveitou o contra-ataque para definir o jogo. O jogo com gol de Juba lá no fim, tá? De volta para os trilhos, o Bahia levou a melhor no último Bavi, o clássico baiano do ano, e bateu a Vitória por 2-0 lá na Arena Fonte Nova. O tricolor foi melhor no primeiro tempo, abriu o placar com Everton Ribeiro, mas viu o Vitória crescer na etapa final. Porém, os donos da casa foram mais eficientes e definiram a partida já nos minutos finais, com um belo golaço de Luciano Juba para permanecer vivo nessa luta do G4. Por sua vez, o Vitória segue ameaçado lá na zona de rebaixamento. E aí, minha gente, o São Paulo recebeu o saco de pancadas Atlético Goianiense. Com todo respeito, tá? Mas o Atlético Goianiense sendo um saco de pancada de todo mundo. E aí, minha gente, São Paulo, em vez de pegar e fazer um bom placar, consegue fazer 1-0. No sufoco, no desespero. Eu nem acho que... Deixa eu fechar minha língua e costurar. Senão eu vou acabar falando mal. O São Paulo nem foi tudo isso nesse jogo, viu? O São Paulo com reservas. Sim, porque o São Paulo, né? Olha quem é. Vamos de reserva. Com reservas, o São Paulo venceu o Lanterna Atlético Goianiense por 1-0, tá? André Silva fez o gol da vitória tricolor paulista. Já o Atlético chegou a 15 partidas sem vencer. O São Paulo poupou seus principais jogadores e mesmo assim conseguiu vencer de 1-0 lá no Morumbi. De olho na sequência dos jogos que prevê duelos das oitavas de final da Libertadores e clássico contra o Palmeiras, o técnico Luiz Rebeldia, levou em campo uma equipe B e viu sua estratégia dar certo. O tricolor foi superior na maior parte do tempo e chegou ao gol com André Silva num belo cabeceio aos 48 do primeiro tempo. E aí, minha gente, o Flamengo encarou o Palmeiras. Falou, vem cá, irmão, vamos nos encarar agora. Chegou a nossa vez de novo. Nós se encaramos demais, mas nós se encarar de novo. E aí, quem achou que o Flamengo ia pegar o Palmeiras e fazer ou que o Palmeiras ia pegar o Flamengo e fazer 1-1. Acabou. Cadê o pra nossa emoção? Não teve. Cadê o eu pego você e eu? Não teve. A parte legal do jogo não teve. Teve confusão. Teve Murilo expulso no final do jogo. Mas as melhores partes não teve. Arrascaeta e uma joia de 18 anos do Palmeiras marcam. E Flamengo e Palmeiras ficam no 1-1. O uruguaio Arrascaeta abriu o placar no Maracanã. Mas, Luigi,
resgatou o Palmeiras nos minutos finais. E aí, o Flamengo perdeu a chance de assumir a liderança, já que o Juventude ajudou. Só faltou um vencedor na partida entre Flamengo e Palmeiras, mas não foi falta de tentativa. Tanto os rubro-negros quanto os alviverdes fizeram um gigantesco jogo lá no Maracanã, digno da rivalidade que estão construindo desde 2020. Inflamada pelo recente confronto nas oitavas de final da Copa do Brasil, o placar de 1-1 neste domingo teve gols de Arrascaeta, um dos melhores em campo pelo lado flamenguista, e Luíde, de apenas 18 anos, que empatou para os paulistas já nos minutos finais. Sim, minha gente, quando você fala que o Arrascaeta foi o melhor em campo, tem gente que dá dúvida, né? O cara é um gênio. Então vamos lá. Quase líderes. Nem para um, nem para outro. Tá? O Flamengo chegou a ser líder do campeonato por alguns minutos. Isso porque, devido à derrota do Botafogo para o Juventude, na manhã deste domingo, bastava vencer para reassumir a ponta. Após o gol de Arrascaeta, a liderança foi alcançada. Mas o gol nos minutos finais manteve o clube na terceira colocação com 41 pontos, porque ainda tem um jogo a menos, tá? Minha gente, não tá nada fácil nem pra mim nem pra vocês. Murilo foi expulso por uma falta perigosíssima. E se eu não me engano foi vermelho direto, tá? Se eu não me engano, que aqui não está marcando nada. Mas eu acho que sim. Foi vermelho desculpem, mas foi vermelho direto. E teve carta nesse jogo, hein? Mas aí vamos encerrar a rodada 22 com Inter e Atlético Paranaense. Vocês gostam de uma emoção? O Inter também. Aí, Emília, temos o quê? Inter e Atlético Paranaense. O Inter resolveu marcar no fim do jogo e arrancou o empate com o Atlético Paranaense lá no Beira-Rio. O Colorado, mais conhecido como Inter, saiu na frente com o Wesley, ex-Palmeiras. O Furacão, mais conhecido como Atlético, buscou a virada com João Cruz e Canúbio. Mas Wanderson, no último lance, deixou tudo igual no placar. Vocês têm noção disso? O jogo só acaba quando termina? Sim ou não? Em jogo definido no último lance, Inter e Atlético ficaram no 2-2 no Beira-Rio. O Colorado saiu na frente com o Wesley. Furacão empatou com o gol de João Cruz e virou com o gol de Canúbio. Mas Wanderson, aos 50 minutos do segundo tempo, deixou tudo igual no final. O resultado não alivia muito a situação do Inter, que segue pressionado com 11 jogos sem vencer, 7 deles pelo Brasileirão. Já o Atlético, que poupou alguns jogadores, não se aproximou do G6 não. Essa foi a nossa rodada 22. Mas quem me acompanha aqui sabe que eu falei que eu só iria colocar depois que acabasse a rodada. A rodada 22 acabou, mas ficou um jogo atrasado. E aí, como promessa é dívida, aqui sou eu para cumprir essa dívida. Temos o jogo atrasado da rodada 6,
que foi quando teve a enchente, a tragédia lá do Rio Grande do Sul, tá, minha gente? E aí teve paralisação depois. Mas o Inter tá fazendo um jogo atrasado contra o Juventude, que seria o clássico gaúcho. E aí foi junto com a rodada 22. Eu já tinha colocado no canal e o resumão eu falei que eu ia colocar junto, ok? Então vou trazer pra vocês essa grande vitória do Inter por 2-1 em cima do Juventude. Lembrando que o Juventude fez uma vitória em cima do Botafogo. Mas agora vamos lá. O Inter virou sobre o Juventude em um jogo adiado e volta a vencer depois de 12 jogos. Thiago Maia e Bruno Tabata. Se eu não me engano, esse Bruno Tabata é ex-Palmeiras. Marcam os gols do Colorado, enquanto Nenê abriu o placar para o Juventude. Então bora para o nosso resumão. O Inter enfim voltou a vencer nesta noite de quarta-feira sobre o Juventude lá no Beira-Rio. O enredo de 2-1 parecia mais do mesmo da fase ruim dos dois lados. Mas o Colorado superou um pênalti perdido por Ener Valencia. Sim, minha gente, Ener Valencia perdeu um pênalti. E aí o Neném resolveu fazer o gol do Juventude, onde abriu o placar, certo? E isso ainda foi no fim do primeiro tempo. E aí o Inter volta com uma garra, uma força, um lado gostoso de ver jogar. E com gols de Thiago Maia e do estreante Bruno Tabata em rebote de outro pênalti que foi defendido por Gabriel, o Inter ganhou a primeira sobre o comando de Roger Machado e encerrou uma série de 12 partidas sem vitórias. A partida foi válida pela 6ª rodada do Brasileirão e foi adiada pelas enchentes lá de maio, lá do Rio Grande do Sul, tá? É isso, essa foi a nossa rodada 22 com o jogo atrasado da rodada 6. Adeus. Muito obrigada por me permitir gravar, por permitir vocês assistirem, por permitir estarmos aqui. Um grande beijo. Vocês são gigantes, vocês são maravilhosos. Obrigada a tudo mesmo. Lembre-se que sem Deus não somos nada. Tudo que você for fazer, coloque sempre Deus na frente, que dará tudo certo. Um grande beijo, meus amores. Eu fui.